Não, não premeditei nada com relação ao Juarez, o Alexander primeiro, o Juarez, o Rui, o André. Não premeditei. O David, não premeditei nada. Eles se aproximavam. Se não fosse eles, seriam outros que se aproximariam. Eu não premeditei, mas quando ele aproximou, eles vêm com a presença de Roberto, de Jorge. Isso desde o liceu que eles faziam isso. As pessoas que saem com o Jorge aí. Nem adianta fazer agora porque não funciona, mas na época, assim, eu senti a presença dele. Mas aí eu não premeditei, mas aí ele veio com a presença dele, eu já tenho o Espírito Santo de Deus, muito antes de nascer. E aí o que acontece? Eu fui investigar a situação, porque era situação grave, eu já não, é difícil conseguir emprego. Quando eu consegui emprego, eram as mesmas pessoas, o mesmo esquema. E, quando eles me contratavam, eles andam dentro da empresa como se fossem profissionais normais, não fala de prostituição, não fala de cafetinagem, não faz nada, e nem faz nada na minha frente. Para eu achar que ele ia um lugar digno, né? Ou me pegar numa cilada desprevenida. Então eu já sabia disso, tem alguma coisa errada, tem uma coisa muito errada, e ali, quando ele se aproximou de mim, ele já veio com a intenção em Jorge. Isso aí eu vi há muito tempo. Eles vinham em mim com a intenção em Jorge, em trazer alguma coisa minha para poder Jorge se apegar a eles. Aí o que acontece? Eles vieram, como sempre, se aproximar de mim. E é o tipo de gente que eu não gosto. Eu não gosto das pessoas da cafetinagem, da prostituição, nunca gostei. Isso me aborrecia muito, eu ficava muito chateada com isso, porque eu não quero nem ser assediada, nada, nem olhada por eles. Eu gosto de distância. Aí o que acontece? Eu já sabia, né, que eles já tinham esse método desde o liceu. Aí eu fui ver a situação. Fui ver a situação porque a maioria diz que me conheceu sem ter me conhecido. E eu precisava conhecer algumas pessoas dessa quadrilha criminosa que me cercava. E aí foi assim, mas aí saí, foi bem, o que foi premeditado é a consciência da situação. E aí eu saí. Na hora que eu saí da coisa, eles ficam com mais raiva, porque eu saí antes da situação que eles haviam premeditado para mim. Emprego também. Eu já sabia que havia uma armação para mim, mas eu me submetia às armações até determinado limite. Porque eu não conseguia emprego e eu tinha um filho pequeno para sustentar e uma mãe que dependia não completamente de mim, ela tinha um pecúlio, mas ela dependia de mim. Eu ajudava, e ela ajudava meu filho. Então eu me submetia, mas eu sabia que era armação. Eu deixava em milhões de empresas e aí sempre caía na mão de pessoas que eram igual a Paulo, igual a Carolina, igual a Ernesto da Ferraz de Santo Antônio, igual o pessoal da loja americana. Entendeu? Um lugar melhor que eu trabalhei foi a Oi, que foi um pedido que eu fiz a Deus. Eu falei, eu não posso ficar no escritório com um homem só, né? Aí pedi a Deus para me preservar, né? E preservar ele também, porque eu não vou fazer nada com ele. E aí o que acontece? E pedi a Deus, falei, eu quero trabalhar num lugar que eu seja independente ali e o meu trabalho seja feito por mim, né? E a responsabilidade seja inteiramente minha. Pois Deus permitiu eu entrar na Oi, eu entrei. Fiquei 5 anos. Porque ali eu entrava na baia e ali era eu. E se eles dissessem que eu errei, que eu não errava, eu tinha as gravações, né? Eu supunha que tinha, mas eles podiam fazer alteração, mas aí eu ia lutar. Porque eu sabia o que eu tinha dito, só tirava 10.
porque não cometia erros, atendia muito bem mesmo, fazia tudo muito bem feito. E aí o que acontece? A Oi foi o melhor lugar nesse aspecto, porque perto deles eles me atrapalham, manda cliente para me atrapalhar, quer criar discussão, como na First Class, a Cláudia, à toa, por nada. Eu saí do estoque, tinha uma porta, acho que era uma porta do estoque para a loja. E eu saí e fechei a porta. Mas ela vinha atrás de mim. E aí ela começou a falar do nada. Você fez de propósito, você fez de propósito. Eu falei, fiz o que de propósito? Fechei a porta, você abre, ué. Né? Mas elas queriam fica provocando. Ali foi o pior lugar que eu trabalhei, foi na First Class. Ali era quadrilha, assim, elas eram... Ali era ponto de prostituição puro. O que você vê num ponto de prostituição, prostituta brigando com a outra, aquilo ali era aquilo. Só não baixou o nível por minha causa, senão... Quando eu disse para elas, assim, que elas vieram querer parte da minha comissão para ajudar elas nas metas, eu disse que não. Aí ela chegou e falou assim, então você não vai fazer amizade com ninguém aqui. Eu falei, eu não vim aqui para fazer amizade, eu vim aqui para trabalhar. Amizade é consequência. O objetivo principal de estar aqui é trabalhar. Pois elas foram falar para a Miriam, a esbarramação delas. A Miriam era gerente lá no Multicenter. Elas foram dizer para a Miriam que eu não queria ser amiga de ninguém na loja. E aí foi feita uma reunião. Sério, eles são diabólicos. Aí eles fizeram uma reunião toda sentada, a Miriam, que eu não queria ser amiga de ninguém na loja, que estava insuportável com a minha presença. Não usaram essa palavra, essas frases, mas era o que transmitiam. Aí eu expliquei a ela, não falei nada disso. Ela queria minha comissão, eu disse que não ia dar, porque foi eu que trabalhei. E ela disse que por isso eu não teria amizade com ninguém na loja. Eu disse que sem problemas, porque eu não vim aqui para fazer amizade com ninguém. Eu vim aqui para trabalhar, amizade é consequência. Assim, sabe? Prejudicando o trabalhador comum. Prejudicando o tempo todo, implicando o tempo inteiro. É assustador. Na First Class, no Multicenter, nossa... Meu Deus do céu, era sofrimento. Eu voltava chorando. Aquele muro que contorna ali quando você sai do Multicenter viu muitas minhas lágrimas. Porque eu tinha que enxugar ela, porque meu filhinho estava em casa. Chegava alegre e sorridente. Nunca levei problema pro Luca, do trabalho, nem para minha mãe. Resolvia eu mesma. E aí o que acontece? Elas tinham uma fila, uma formação, né? De vendedoras. O que acontece é que aquele Multicenter é loja de prostituição, né? Então é parado daquele jeito ali, porque lavagem de dinheiro, outras coisas, eles querem menos, mesmo que não entre cliente, porque tem que renovar estoque, aquela coisa toda é pior para eles. Eles já têm os escritórios que montam as contas para enganar a receita, né? E a First Class não foge da regra. Aí o que acontece? O Multicenter, tudo prostituta. Aí entra uma viva alma uma vez na vida, outra na morte ali dentro, né? É bem parado. Às vezes tá cheio, movimentado, mas assim, normalmente não. Em determinados horários, pior ainda. E aí a gente fazia a formação da fila. Uma, duas, três, quatro, uma atrás da outra, né? Igual formação. Aí o cliente que entrava, a que estivesse na primeira colocação da fila, atendia. E depois que ela termina, mesmo que ele não comprasse, ela ia para o final da fila. Pois calhou da minha vez entrar uma e comprar R$800. Elas compram lá tudo assim, 800, 700, 600, que são coxas, caras, toalhas, aquelas coisas muito bonitas.
tão bonitas, mas legais. Aí o que acontece? Na minha formação, pum, 850. Aí depois mais 500. Na minha vez entrou outro cliente e nada para elas, o dia inteiro. O dia inteiro de expediente meu. Aí fazia a formação, aí a Cláudia, todas elas. Aí quando chegava na minha vez, entrava o cliente. Mais 600. O dia inteiro. Eu sei que eu fui olhar a minha meta, eu estava com 12 mil de venda naquele dia. E elas 6 mil, 6 mil, 6 mil, 666. Nem sei de onde veio aquelas vendas, mas estava lá. O meu 12 mil. E primeira vendedora de todas as franquias da First Class. Tinha vendedora de outro estado que queria me conhecer, falar comigo, que era coisa assim, surpreendente. E não foi só na First Class, não. Foi na NET também, do Fonseca e de Piratininga. Eu sou trabalhadeira, batalhadeira, sou esforçada pra caramba. Tudo que eu faço. Não mais agora, porque eu não pretendo trabalhar para eles mais. Mas sou batalhadeira, trabalhadeira, esforçada, ativa, aprendo rápido. E aí o que acontece? Eles... É horrível, gente. Um filho pequeno para criar e não ser prostituta em Niterói é horrível. E aí ela chegou e fez assim comigo, a Miriam, né? Aí eu falei bem sério, eu não dou mole pro inimigo. Vocês já viram aqui, inimigo é inimigo. Aí o que acontece? Se é meu inimigo é porque não vale nada. Porque eu sou honesta, sou decente, sou digna. Aí o que acontece? Eu cheguei e olhei assim no computador, falei assim, deixa eu ver minha meta. Falei, 12 mil, tá bom. E saí, falei, me despedi e saí. De repente vem Mira correndo atrás de mim. Dentro do Multicenter ainda. Não. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, deixa eu falar com você. Olha, passou o seu prazo de experiência, acho que era 3 meses, e você não foi aprovada e eu estou demitindo você. Aí eu falei, glória a Deus, aleluia. Acho que eu levantei a mão, mas eu sei que eu dei glória a Deus. Quando ela me demitiu. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Quando é que eu venho buscar minhas contas? Vem daqui a 30 dias. Todos eles me pedem 30 dias para voltar. Foi assim na First Class, foi assim na Ferragem, foi assim na Geplan, em todos os lugares, LC Melim, 30 dias. Todo lugar é assim. A Carolina me disse até que no Ministério do Trabalho ela era, vou dizer que era advogada, que é lei, que ela tem 30 dias para acertar as contas, eu com aluguel para pagar. Eles são perversos. Naturalmente, eu queria, eles fazem isso para você cair para prostituição. Deve ser. Eles são perversos mesmo. Aí o que acontece? Ela falou, você está demitida. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Aí ela vem daqui a 30 dias. Aí quando eu cheguei, estava embaixo do balcão as minhas contas de 3 meses. Eu vim no dia certinho de receber o meu dinheiro. Aí tava assim, tinha um balcão, nós tínhamos mudado a First Class todinha, a arrumação todinha. É assim, onde eu entro, eles mudam tudo, a arrumação, até a arrumação da First Class. Quando eu cheguei, tava tudo modificado. Até a arrumação, tudo. Colocação de balcão, tudo modificado. Quando eu olhei assim, eu já me assustei, porque eu sei que eles fazem isso aqui na cidade. Se eu entro num lugar, eles modificam tudo, por causa do processo de amnésia que eles queriam impor para mim, né? A cidade inteira. Aí, dito e feito, quando eu cheguei, estava tudo mudado. Quando eu cheguei no LC Melim, também estava todo o mobiliário mudado. E o Luiz Carlos, lá de Cambuinha, da LC Melim, na casa dele, fechou a porta de pedestre e modificou ali. Eles modificam.
Não é coincidência, porque eles fazem isso de forma sistemática. Aí, o que acontece? Ela me demitiu há 30 dias. Desculpa, eu voltei, peguei minhas contas e segui minha vida. Pedir, não peço porque é muito sofrimento. Eu tenho sentimentos, né? Eu tô vendo que são pessoas perversas. Que a qualquer hora pode jogar um roubo dentro da minha bolsa, até gritar, dizer que eu roubei, e aí vai ser palavra contra palavra. Mesmo assim é chato, né? Mas eles pretendiam fazer isso. Quando eu cheguei com o cabelo comprido, elas logo olharam e falaram, prende o cabelo. Eu falei, prendi o cabelo. Agora, se é a cidade toda, se eu sou a única da cidade que não me prostituo, então eu tenho que ter um apoio do Estado, né? Porque trabalhar para eles, eu não trabalho mais. Eu criei meu filho assim. Porque eles tinham deepfake para fazer e as fraudes. Então eles achavam interessante me contratar. E eu me submetia porque eu sou mais esperta do que eles. E eu trabalhava, pegava a indenização, mais 6 meses de seguro-desemprego, tudo isso eu pegava, PIS, tudo. Para quem é assalariado e paga aluguel, ajuda e muito. E foi assim que eu vivi. Para criar meu filho até 18 anos, eu criei meu filho assim, foi quando ele saiu. Porque eu já estava lutando por Jorge, e aí eles já tinham fechado o cerco. Quando eles fecharam o cerco, que eles me deixaram viver a minha vida inteira, da minha mãe, tudo assim, de longe, tramando de longe. Mas nada que a gente pudesse sentir. Mas aí quando eles fecharam o cerco, já faz 5 anos, 6 anos, que eles fecharam o cerco mesmo. E ali já estava já a situação mesmo para me internar como louca no sanatório.